Olá, queridos alunos aqui do curso de Introdução à Cosmologia Maia. Eu sou Ana Paula Cordeiro e venho aqui com vocês hoje nessa segunda aula, dando continuidade a todo o trabalho que a Margarete já explicou para vocês, né? Toda a história da cosmologia maia, que é uma coisa fantástica. E nessa aula eu vou focar especialmente nos calendários, dentre os muitos calendários maias, dos quais foram utilizados para focar e embasar realmente a cosmologia maia, como a gente entende e pratica hoje em dia, tá? Para a gente poder falar desses calendários, que no caso são o Tzolk'in, né? Eu vou explicar para vocês como é que é a dinâmica do Tzolk'in e o ciclo de 13 luas e 28 dias, né? Para a gente entender melhor como é que funciona e como é que eles vão se engrenando, né? Vão se combinando, é importante a gente retomar aqui um pouco a questão do tempo, né? O que é o tempo? Como é que a gente vai entender o tempo dentro dessa dinâmica aqui da cosmologia maia? Então, assim, durante, sei lá, milhares de anos aí, a gente se acostumou, né, se condicionou a viver o tempo de uma maneira muito tentando controlar o tempo, né, marcando ali todos as coisas, assim, a gente assim vive numa dinâmica que tá certo, precisa às vezes marcar a hora para isso, para aquilo, né, assim, para se organizar para fazer as coisas, mas com o tempo a gente acabou se distanciando da verdadeira vivência do tempo, né, de sentir o que cada momento está comunicando para a gente, o que cada dia traz como sinais para a gente. E esses sinais, os povos nativos, assim como os maias, eles estavam acostumados a perceber isso na natureza, na observação dos astros, né? E essa proposta aqui da cosmologia maia é justamente fazer com que a gente resgate essa maneira natural de ser e de viver o tempo, né? Quando a gente fala da dinâmica do tempo, é interessante passar aqui um pouquinho sobre a dinâmica das dimensões. Eu vou falar assim de uma forma resumida, porque esse assunto das dimensões é um assunto também abrangente, profundo, né? Mas é importante tocar nesse ponto para vocês entenderem aonde que está situada a cosmologia maia. Então, assim, nós temos até aí onde a gente consegue transitar e mais ou menos sentir e entender, nós temos 4 dimensões básicas aqui que são consideradas, né? Você tem a primeira dimensão, da onde aflora toda a força terrestre, né, desde o nível dos minerais, que vai desde ali do coração de cristal do nosso planeta, o que vem ali das profundezas. Nós temos a segunda dimensão, aonde essa energia realmente começa a se expandir e a se espalhar sobre a Terra, né? Através das plantas, através assim dos seres que começam a transitar aí por esse universo em que nós vivemos aqui na Terra. E a terceira dimensão, que é a nossa dimensão da nossa realidade, da nossa consciência, dos nossos pensamentos, né, das concretizações, tudo que a gente pensa, que a gente concretiza, que a gente materializa, que a gente vê com os olhos, está na terceira dimensão. E a quarta dimensão é a dimensão do tempo. É essa dimensão que vai fazer então a ponte entre o conhecido, né, o que está ali visível aos nossos olhos, e o nível não visível, né, o nível dos sonhos, o nível da imaginação, da intuição,
né, das visões, dos insights, né, das ideias que a gente tem assim, como ideias que não são programadas, né, que vêm ali como respostas. Então tudo isso que está nesse nível subjetivo, e aqui vale também a gente acrescentar não só as ideias, os projetos, mas muitas vezes também a gente está aí lidando com um departamento onde estão muitos dos nossos medos, né, dos nossos receios, às vezes até de traumas, né, é o universo do inconsciente. Então, esse universo todo, né, desse algo assim que é subjetivo, né, que a gente não consegue pegar, né, que é algo que a gente imagina, supõe, percebe e sente, né, principalmente a gente sente. Esse é o universo da quarta dimensão. É aí que está o tempo. Porque é nele que a gente, com esses conteúdos todos, que a gente transita no passado, no presente, no futuro, tá? E é justamente essa dinâmica do sentir que a gente acabou perdendo um pouco no decorrer aí da vivência humana, né? Principalmente nos últimos séculos, principalmente depois também do advento do relógio e de todo esse sistema mais mecanicista, a gente foi se distanciando cada vez mais do viver o tempo e a gente passou para a tentativa de controlar o tempo, né? Vejam como é bem diferente uma coisa da outra. Então aqui, através dessa dinâmica da cosmologia maia, a gente resgata essa conexão com o tempo. Então, vamos pegar primeiro o Tzolk'in, né? O Tzolk'in, ele é talvez aqui a alma mesmo dessa sabedoria, dessa cosmologia, né? Ele é um conjunto de 260 símbolos. E como é que são formados esses símbolos? Eles são formados por um conjunto de 20 selos, tá? E 13 números, da combinação desses 20 selos e desses 13 números. E aí, essa combinação, a gente vai dar o nome de Kin. A gente não, né? Os maias, eles davam o nome de Kin. Então, o que é o Kin? Quando a gente pesquisa aqui o significado de Kin, né? Kin, ele significa dia. Ele também pode significar a energia daquele dia, e ele também está relacionado a Sol. É uma das formas da gente designar Sol, a energia solar, tá? Porque tudo dentro da dinâmica dos maias vai estar bastante conectado com a energia do Sol, seja do nosso Sol, né, que ilumina o nosso planeta, o nosso sistema, até o Sol central, né, que vocês viram ali na explicação da Margarete. Então, nós temos aqui os próprios selos, eles também são chamados de sóis, eles são glifos, né, ou que tem cada um o seu símbolo específico, cada um tem digamos, um arquétipo específico, né, e eles também são chamados de sóis. Mas vamos voltar aqui à palavra Kin. Então, o Kin, ele é o sol, a luz, a energia que emana a cada dia no nosso planeta. Então, os maias, eles respeitavam muito a energia de cada dia. E eles percebiam que cada energia se referia a um aspecto ali, relacionava um aspecto da cultura ali, do que eles estavam vivenciando, com alguma mensagem cósmica relacionada. Juntando essas informações, você formava então ali a energia, era oferecida a energia daquele dia. E dessa observação dessas energias, né, eles iam, ficava muito melhor para eles entenderem, por exemplo, os acontecimentos daquele dia, as energias que iam estar relacionadas com a pessoa que nascesse naquele dia, né? Ela ia receber então as características daquela energia, que poderiam tanto trazer potenciais
como também desafios, né? Tudo tem esse lado da luz e da sombra, né? A gente sempre tem que levar em consideração isso. Mas tudo como princípios de energia a serem desenvolvidos, né? Não é que aquilo assim, porque a pessoa ou aquela energia é determinada daquela forma e que aquilo não permite uma dinâmica de evolução. Lógico que sim, né? Mas essas energias distintas, elas iam dando ali um norte, uma característica, uma direção, um ponto de partida a ser considerado, tá? Bom, então voltando aqui, nós temos 20 selos, né? 20 glifos. Por que 20? Porque o sistema maia de contagem, né, era dos números, né, era trabalhado num sistema de vigitesimal, né, um sistema de 20 em 20. E então, assim, cada símbolo desses 20 símbolos, a gente inclusive vai fazer uma aula falando mais especialmente de cada um desses 20 selos, das características de cada um deles, né? Aí vocês vão poder entender melhor. Cada um desses 20 selos, eles então recebem ali a ligação com um dos 13 números, né? Então, os 13 primeiros números, dentre os 20 números que eles trabalhavam, eles tinham então uma importância especial. Então, por que o 13 era tão importante, né? A gente está acostumado a lidar com os ciclos de 12, né? Principalmente assim por conta do sistema do relógio, a gente está acostumado ali com as horas contadas, né? As 12 horas de 12 em 12, enfim. Mas o 13, ele proporciona a quebra desse círculo fechado, desse círculo vicioso. E ele proporciona esse aspecto espiralado, né? Essa visão espiral do tempo. Então, guardem bem essa informação da espiral, porque ela está em tudo que se relaciona com a verdadeira dinâmica do tempo e com a cosmologia maia. Tudo é espiral, né? Tudo vai se mover de uma maneira espiralada quando está dentro do ritmo natural. Tá? Então, assim, a partir do 13 você tinha essa possibilidade de transcender, né, de evoluir, é o próprio sentido da evolução. Para os maias, os 13 primeiros números, que eram chamados de tons, eles eram emanações do grande sol central, né, chamado por eles de Runabiku. O princípio espiralado de tudo. Pense nesse grande sol central como algo que se movimenta de uma maneira espiral, né? Isso a própria Margarete também trouxe na explicação dela. Então, essas 13 emanações, a gente até pegando aqui um pouco o próprio significado da palavra tom, né? Elas dão, né, o tom, a dinâmica, né, a tonalidade para cada Kim, para cada energia que vem então aqui para a Terra, tá? Quando a gente pensa na palavra tom, né, ela é utilizada assim para definir o tom das cores. Na música a gente utiliza também bastante assim a tonalidade, né, o termo tonalidade. Então o tom, ele dá ali uma característica, ele dá um olhar, né, ele dá assim uma camada, né, diferente uma da outra, ele dá uma diferenciação, isso vai dar assim essas características, né, esse brilho diferente para cada energia de cada dia, né? 13 brilhos, digamos assim, 13 tonalidades. E os selos, né, os 20 selos, são energias solares que são emanações do nosso Sol, né, do Sol que ilumina o nosso planeta. E aí quando a gente junta então o tom e
um tom, né, com um selo, a gente forma um Kim. Então, como cada dia tem um Kim, e um Kim é uma energia solar, né, cada um de nós, que nasceu aí em determinado dia, vai receber a energia de um Kim. Então, cada um de nós também é um Kim na Terra. Se cada um de nós é um Kim na Terra, né, atualmente, cada um de nós é uma emanação dos sóis na Terra. Ou seja, nós somos luz presentes na Terra agora. Olha que magnífico, que maravilhoso que é você entender que você é luz na Terra, né? E dentro dessa luz, né, lógico, tem alguns aspectos que às vezes dão uma sombreada na luz, mas cabe a nós, no nosso processo evolutivo, iluminar cada vez mais todos esses pontos, integrando tudo, né? Isso é aqui o grande propósito de você conhecer a energia do Kim, tá? Bom, então dessa maneira era formado o Tzolk'in, né? Uma outra dinâmica também interessante que aparece no Tzolk'in, vocês vão perceber assim que dessas 260 combinações, né, elas podem ser subdivididas em 13 colunas, né? Então são 13 colunas com 20 Kins em cada uma. E uma outra maneira também de você, que vai se destacar também fortemente aqui no Tzolk'in, é um desenho que se forma, né, como se fosse uma onda, né, como se fosse um movimento, mais uma vez esse movimento ondular, meio espiral, né? Pense sempre assim, a ideia espiral, ondular, ela vai estar sempre presente aqui. Ela aparece destacada, né, no Tzolk'in. E quando a gente vê esse desenho destacado, ele também é um desenho que se assemelha bastante ao próprio movimento do nosso DNA, tá? Que também segue esse movimento aí ondular, né? Esse movimento ondular e que vai ali espiralando, como o movimento da serpente, né? Por isso que a serpente, ela era uma das deidades, assim, das energias mais reverenciadas pelos maias, né? Vocês tinham ali a serpente emplumada, que eles chamavam de Kukulkan, né? Tinha o aspecto Kukul, o aspecto alado, e o Kan, que era a energia da serpente. Então, para eles, na natureza, tudo estava, a serpente, né, o movimento espiralar da serpente estava presente em tudo, tá? No movimento das plantas e, como vocês podem perceber, como eu falei, também dentro da gente, no próprio sistema do DNA, né? Então, esses dias que são marcados, que formam esse desenho, eles são dias que têm uma especialidade chamada portal de ativação galáctica, tá? Então, nesses dias é como se você realmente abrisse um portal, né? A frequência, né? Ela é aberta para facilitar essa comunicação multidimensional. Então esses dias, eles reforçam essa comunicação multidimensional, tá? São dias quando a gente recebe mais fortemente a potencialidade da energia daquele Kim. E aí é muito importante, inclusive, a gente estar atento a como nós estamos atuando naquele momento, porque se a gente está ali distraído, ou se a gente está assim, numa baixa frequência emocional, a gente pode acessar essa frequência num nível às vezes mais, não muito, digamos assim, ideal ou que proporciona ali um aspecto evolutivo, né? O lógico, o ideal, né? A grande oportunidade que esses portais proporcionam é justamente serem faróis para que a gente possa expandir a nossa
compreensão das coisas, né? Para que a gente possa realmente ter essa oportunidade de estar mais conscientes da nossa caminhada. E olha que interessante, né? Pegando assim essa ideia do 20, por que 20, por que 13? Vejam, para eles era importante relacionar tudo assim com a natureza e com o próprio corpo, né? Com o próprio esquema que eles tinham em si mesmos. Então, 20 selos, nós temos 20 dedos, né? Aqui nas mãos e nos pés. Então era uma forma de você estar relacionando também a energia de cada selo com cada dedo. E detalhe, isso não era feito também assim aleatoriamente, tá? Isso aqui tinha também uma ordenação, uma lógica ali muito própria. E o número 13, você vai ver o padrão 13, no caso assim, né, os 13 tons, presente no próprio casco da tartaruga, né? Boa parte das tartarugas, elas mantêm esse padrão de 13 gominhos ali no seu casco. Então, como a tartaruga, ela tem essa grande representação como a energia do nosso planeta, né? A energia, a grande representante da Terra, né? A grande representante da memória da Terra, né? Você tem então o 13 ali presente. E você também tem o próprio padrão, né, que eu falei dessas ondas aí do Tzolk'in, vai estar ali presente também na própria pele da cascavel, tá? Bom, então assim, como já foi dito, né, os maias como grandes matemáticos, você combina 13 com 20, né? Vai combinando cada um dos 13 números com cada um dos 20 selos, você vai ter 260 combinações. E o que é o 260? O 260 é justamente assim, mais ou menos, um ciclo de uma gestação, né? De uma gestação humana. Então, daí vocês percebem como tudo está relacionado a aspectos naturais, né? Tudo sempre se relacionando ali ao que a própria natureza ali diante de nós e em nós nos apresenta. Então, por isso que a gente vê assim, daí a gente identifica a beleza que está contida nessa cosmologia maia, tá? E falando agora então do ciclo das 13 luas, né, que são os 13 ciclos de 28 dias, né? Como que isso se insere aqui com o calendário do Tzolk'in, né, que apresenta os Qins? Bom, esse ciclo ele é baseado no calendário chamado Aab dos maias, tá? O Aab ele era um calendário de 360 dias, e esses 360 dias ele era subdividido em 18 meses com 20 dias cada. Aí vocês veem mais uma vez o número 20 aparecendo, né? E aí ele tinha ali os símbolos próprios dele, né? do próprio Aab. E junto com o Aab já vinha ali na sequência um pequeno calendário chamado Uayeb, que era um calendário de 5 dias, tá? Então, juntando dos 360, né? Pensa, 360, olha que interessante, um giro, né? Um grande giro, com mais 5 dias, que era o Uayeb, você tinha então os 365 dias de um ano solar, né? E esses 5 dias, eles eram 5 dias do Uayeb, eram 5 dias assim onde eles tinham assim uma certa reserva, onde eles procuravam assim prestar mais atenção nesse ciclo. As atividades elas já eram um pouco mais restritas, né? Procurava se privilegiar mais um processo mais de observação, de não ficar tomando muitas decisões nesse momento, porque era um momento mais de expiação. Era mais ou menos um momento intervalo entre um ciclo que passou e um ciclo que iria iniciar, né?
Então, baseado nesses dois calendários, né, o José Argüelles, ele foi assim, percebendo toda essa beleza, essa magia, essa dinâmica maravilhosa, né? Ele foi então organizando isso dentro do que a gente conhece hoje como esse sistema das 13 luas de 28 dias, né? Que é a combinação desses dois. E trazendo também como junto, né, engrenando junto com isso, o próprio Tzolk'in, porque o Tzolk'in ele estava sempre acontecendo também ali com os maias, independente do ano lunar, porque ele é um ciclo de 260. E aqui vale assim prestar bastante atenção, porque às vezes muitas pessoas, quando começam a conhecer esse trabalho da cosmologia maia, fazem confusão no sentido assim, por que o ano começa no dia 26 de julho, né, e o Tzolk'in não começa com o primeiro Kin dele também no dia 26 de julho, né? Essa é uma confusão assim muito comum. Mas por quê? Porque eles são dois sistemas diferentes, mas que se comunicam, tá? Dentro aqui dessa cosmologia maia, né? Como que isso acontece? Como a Margarete já explicou, o dia 26 de julho ele vai estar relacionado ao alinhamento com Sírius, né? E aí você tem início então ao ciclo das 13 luas, dos 13 conjuntos de 28 dias, né? Lembrando que aqui essas 13 luas, elas são chamadas de lua justamente por serem ciclos de 28 dias, que é o ciclo ali aproximado de cada lua. Não necessariamente vai estar ligado ao ciclo lunar como a gente está acostumado. Então, o termo aqui lua é mais uma referência ao aspecto do ciclo de 28 dias, tá? Então, você tem esse alinhamento. Só que, independente desse alinhamento, o Tzolk'in ele vai acontecendo de 260 em 260 dias, tá? Quando você inicia, ele está ali independente, né? Quando você inicia um novo ano em 26 de julho, o Kin dentro do Tzolk'in, né, que já está acontecendo, independente disso, que cair no dia 26 de julho, vai ser o Kin que vai representar aquele ano, né, que vai representar a energia daquele ano. Por quê? Porque dentro da cosmologia você tem um ciclo menor dentro de um ciclo maior, dentro de um outro maior ainda, como é o sistema do próprio universo mesmo, tá? Então você vai ter ali um ciclo de um Kin que está dentro de um ciclo de 13, que a gente depois em outro momento vai falar, que são as ondas encantadas, né? Que vai estar dentro de um ciclo de 20, né? Que a gente chama de vinal, dentro de uma, que é quando se repete, né? Porque são 20 selos. Então, quando chega ali no 20º, volta novamente para o primeiro selo, né? Isso tudo vai estar dentro de um ciclo de 28 dias, que a gente chama de lua, e esses 28 dias vão estar dentro de um ciclo maior anual, né? Que vai ser o ciclo das 13 luas com 28 dias, que vai dar então 364. Aí entra o X da questão. O último dia, né, que forma o 365, no caso, é chamado então aqui de dia fora do tempo. Ele corresponde ao último dia do Ayeb, né, como eu falei, e esse dia fora do tempo, ele é um dia intervalo. Ele é um dia de transição entre o tempo que passou e, né, o ciclo, o ano que passou e o ano que virá, tá? E esse dia, por exemplo, ele vai ter Kin. Por quê? Porque o Tzolk'in vai estar ali ininterruptamente acontecendo. Mas as outras referências ligadas a esse dia, né, elas vão estar ali ausentes, porque é como se tivesse assim realmente uma pausa. Sabe aquele momento que a gente tem entre a inspiração e a expiração, quando a gente se prepara
para um novo ciclo? Então, esse é essa é a essência do que significa o dia fora do tempo, né? É essa preparação para esse novo momento, esse novo ciclo. Bom, então o Qin, ele é na realidade um código, né? Que vai estar presente em cada um desses dias dentro do ciclo anual das 13 luas. E esse código, ele traz pistas, traz uma mensagem, né, que são como ali possibilidades que estão à nossa disposição e que a gente se conecta através das nossas das sincronicidades. E aqui o termo sincronicidade, ele cabe muito bem, né? O próprio José Argüelles, quando resgatou todo esse trabalho e trouxe essa roupagem aí das 13 luas, né? Essa concatenação das 13 luas, juntando com o Tzolk'in, ele também trabalhou bastante esse termo da sincronicidade, né, já ali trabalhado na teoria de Jung. E o que significa sincronicidade? Tá? A sincronicidade, ela vai ser a ocorrência de eventos que você não explica de uma maneira ali causal, uma coisa aconteceu por causa de outra, né? Mas são eventos que acontecem numa dinâmica ali simultânea, muito rápida, né? E que às vezes a gente convencionou chamar de coincidência, né? Porque geralmente são coisas que nos surpreendem, mas que na realidade a sincronicidade, ela é um fenômeno que ela vai ligar um potencial dentro de você com um potencial que está presente ali na natureza e no universo, né? E quando essas duas frequências se juntam, aquele fenômeno acontece e muitas vezes ele vai trazer respostas, né? Respostas e chaves para muitas coisas que a gente está ali procurando, que faz parte do nosso processo e que podem auxiliar a gente na nossa caminhada evolutiva. Então, isso é muito importante ter essa consciência, né, em relação aqui a essa dinâmica da cosmologia maia. E perceber que tudo tem ressonância, todos os sinais, né, começam a cada vez mais serem valorizados, a serem considerados, né, e principalmente está tudo integrado, né? Então essa ideia de sincronicidade, ressonâncias e principalmente integração do universo, da natureza, de nós, da mente com o coração, tudo isso está dentro dessa proposta da cosmologia maia, tá certo? Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês, né? Essas explicações aqui sobre o Tzolk'in, sobre o ciclo das 13 luas. E a gente segue aqui então no nosso curso, né? E nas próximas aulas vocês vão saber um pouco mais a respeito dos selos, a respeito dos tons, e assim vocês vão cada vez mais entendendo como é que funciona essa grande engrenagem cósmica, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima!